Salve família, eu sou o do Mato e hoje a gente está iniciando um projeto, A Quebrada Pode, tá ligado? E para o início desse projeto a gente fez um convite para uma pessoa mais especial, que é uma referência para a quebrada, por ser um cientista social, youtuber e professor. Com vocês, Chavoso da USP. Tudo bem, Chavoso? Salve, irmão. Tô bem, e você? Tudo bem, seja bem-vindo a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigado. E aí, como que você tá? Tá de boa? Tô muito bem, tô muito feliz de estar aqui. Agradeço muito aí pelo convite, pelo espaço, por me proporcionar de estar aqui de novo. Um prazer pra mim, né? Tudo que a gente fez ao longo desses últimos dias aí, desde palestras, rolês. Tô muito feliz. Muito obrigado aí por tudo. Pra você, da hora. Pra Guta aí também. Da hora. E Campo Grande também agradece, porque tipo, você vê, sua palestra ali teve, né, um sucesso total, e você conseguiu lotar o anfiteatro, teve várias, né, interações, o pessoal tipo, é muito seu fã, você é uma referência mesmo, isso é muito da hora. Mano. Obrigado, fico muito feliz, realmente foi muito bom aquele dia, muita gente, saí de lá bem feliz. Pô, legal. Chavoso, a gente sabe que a política pra gente que é de quebrada, que é periferia, tá ligado? Ela sempre é concebida assim como alguma coisa chata, que político só serve pra roubar a gente, que a política é desinteressante, tá ligado? E aí a gente queria saber em qual momento da sua vida, assim, você passou a se interessar por política, tá ligado? Já que você trata muito de assuntos políticos, tá ligado? E qual que é a importância da política pra periferia? Certo. Eu acho que assim, sobre a galera geralmente vê a política como um bagulho chato e desinteressante, é totalmente compreensível, né? O sistema político em que a gente vive, o tipo de fazer política, a forma de fazer política que a gente conhece, está acostumado, é uma porcaria, né? Porque é essa política das famílias tradicionais, ricas, que mandam há séculos, que fazem os acordões lá por cima, e essa galera engravatada, que fala chato, que fala difícil, e que só aparece na quebrada em época de eleição, e que rouba. Então, quando a gente pensa nisso como política, é totalmente compreensível que a galera ache chato, ache uma porcaria, não queira se inteirar, não queira se aproximar disso. A questão é, isso é importante porque, infelizmente, é essa porcaria aí que tá ditando os rumos da nossa vida em todos os sentidos, tá ligado? É essa galera engravatada aí que vai decidir se o dinheiro vai para a escola, vai para o posto de saúde, vai para a UPA, vai para o ônibus, para o asfalto, ou se não vai, ou se vai para o bolso deles, ou se vai para financiar grandes ruralistas, enfim, tá ligado? Então, quando essa galera que já é rica entra na política, eles vão pegar o nosso dinheiro público através dos nossos impostos e vão voltar para eles próprios, tá ligado? E aí o Estado brasileiro vai funcionar como um Robin Hood ao contrário, né? Porque o Robin Hood era o cara que tirava dos ricos para dar para os pobres. O que o Estado brasileiro faz é tirar dos pobres para dar para os ricos. E quem faz isso são os próprios ricos que entram nesses cargos. Então, quando o nosso povo não se interessa, não se aproxima, tá ligado? Fica de fora, infelizmente está sendo conivente com isso, mas eu não culpo o povo também, porque o povo é ensinado a ser assim por esses caras que, além de estar no poder político, controlam a televisão, o rádio, as grandes mídias, tá ligado? Acho que um exemplo muito forte disso é da família do Ratinho, né? O apresentador Ratinho, que é um dos maiores apresentadores do Brasil, ele lá no Paraná, o filho dele é o governador do estado, Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná e dono da filial do SBT no Paraná, que é a Rede Massa, para além de ser uma família de latifundiários, de grandes ruralistas, tá ligado? Então eles controlam o poder político, econômico e midiático. E assim eles vão manipulando a opinião pública, vão induzindo a população a ser mais ignorante, a não se interessar por política, ou interessar de uma forma conservadora, de uma forma mais que vá beneficiar a própria elite sempre, tá ligado? Eu cresci dessa forma, cresci desligado de política, não era um assunto dentro da minha casa, minha família sempre foi bem desligada, bem despolitizada. Eu, por conta própria, passei a olhar para a política em 2013, quando tiveram aquelas manifestações, né, conhecidas como Jornadas de Junho, né, que eu chamo mais de a rebelião de junho de 2013, aonde a população brasileira se rebelou, tá ligado? Começa em São Paulo, quando o Alckmin, que era o governador, e o Haddad, que era o prefeito, vão aumentar as passagens dos ônibus, trens e metrôs, a população ali, uma parte pequena, começa a se manifestar contra isso, a polícia reprime fortemente, e isso acaba tendo um efeito reverso, que faz com que mais pessoas vão para a manifestação, e aí, nos dias e semanas seguintes, ao longo do mês de junho de 2013, as manifestações foram crescendo cada vez mais, saíram de São Paulo, se espalharam pelo Brasil. Eu era novo na época, tinha 13 anos, eu não podia colar, mas eu queria muito poder ter colado. Eu já era um moleque bem revoltado assim com o sistema, né, com a nossa realidade violenta e desigual que a gente vive. Mas não podendo colar, eu assistia pela televisão, acompanhava pelo Facebook na época, e aquilo me admirou muito, tá ligado? Eu realmente me admirei bastante com aquela rebelião que aconteceu, e isso fez com que eu quisesse entender melhor a política. A partir disso, então, eu fui estudar, fui pesquisar, fui me inteirar, e esse foi o divisor de águas dentro da minha vida que fez com que eu percebesse que a política é uma coisa importante para nós. Porra, da hora, Chavoso. E considerando, né,
que você teve um marco na sua vida, então, né? A partir do momento ali que foi questionado o valor do transporte público, que é algo necessário para a quebrada, né? Exato. Você passou a se interessar e até se engajar naquela situação. E a gente vê que você já se declarou como um jovem comunista, né? E aí, quando a gente vai falar de direitos sociais, ou seja, transporte público, saúde, moradia, educação, né? É muito importante para desenvolver a periferia, né? Então, considerando, tá ligado? Que o comunismo no Brasil, ele sempre é entendido, né? Pela periferia, como algo que é um fantasma, que vai invadir as casas, dividir as casas, invadir a igreja, trancar a igreja, né? Vai obstruir, a liberdade de expressão não vai mais existir, né? Com o comunismo. O que seria o comunismo para a periferia? Você pode explicar para a gente? E também, assim, o comunismo, ele pode ser uma possibilidade para a periferia? Completamente. Bom, o comunismo, começando assim, né, destrinchando um pouco dessa palavra, vem de comuna ou de comunidade. Então, basicamente, se refere a um tipo de sociedade organizada a partir de comunidades. A população está organizada de forma comunitária. Então, começa assim pelo básico, né, para eu ir desenvolvendo. A ideia disso, de existirem sociedades comunitárias, sociedades onde a população se organiza dessa forma, é uma ideia antiga, tá ligado? Uma ideia que vem antes de Karl Marx e Friedrich Engels. Então existiam outros tipos de comunistas antes deles. Eles vão ali por volta de 1858, esqueci o ano exato agora, lançar o Manifesto do Partido Comunista. Então lá na Alemanha eles vão fundar um partido comunista, um partido que defende ideais comunistas, de Marx e de Engels, e do materialismo histórico dialético. Eu sei que, enfim, é um palavrão aí, né? Mas, enfim, não veio ao caso. Mas é importante, só para quem quiser se aprofundar, entender isso, que o marxismo, né, as ideias ali de Marx, de Engels, são baseadas num método de análise social que é esse chamado materialismo histórico dialético. Quem quiser saber mais o que é isso, dá uma olhada no meu canal do YouTube, que tem vídeo falando sobre isso lá. Mas, então, voltando. Então, desde que Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista, já existia essa visão do comunismo como um fantasma que vai roubar casas e que vai destruir o país e coisas nesse sentido. Eles abrem o manifesto dizendo exatamente isso. Qual pessoa, qual político e qual partido nunca foi acusado de ser comunista pelos seus opositores? Na verdade mesmo, a primeira frase do livro é: um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Qual partido, qual pessoa não foi acusada pelos seus adversários de ser comunista? Então, desde 1800 e pouco, já existia essa visão do comunismo como um fantasma que assombrava, que assustava, né, pessoas, né, pelos mais variados motivos, e que comunista era usado como xingamento, como ofensa, né, contra os seus inimigos, contra os seus opositores. Aí vem a questão, por quê? Por que sempre foi assim e até hoje é assim? Por que as pessoas têm uma visão tão negativa do comunismo, principalmente tendo em vista isso que eu falei, que ele é sobre formar uma sociedade comunitária onde as pessoas vivam em comunidade? Porque isso vai absolutamente contra os interesses das elites, das classes dominantes, os grupos que comandam os países, desde a Alemanha, né, desde na época era Império, o Império, qual que era o Império da época? Enfim, não sei se era o Império Austro-Húngaro, Germânico, eu esqueci agora. Mas enfim, os impérios na época, que depois foram se desmembrando em países, né, como a própria Alemanha, as elites da época, elas tinham um projeto de país, de poder, de dominação, de império, né? E a ideia comunista ela vai totalmente contra isso, né? Porque é basicamente você colocar a sociedade horizontalmente. Não tem alguém que vai ficar acima do outro. Não vai ter um rei, não vai ter um imperador, não vai ter um presidente, não vão ter burgueses, não vão ter, enfim, ninguém numa elite acima da população, tá ligado? Então é a sociedade vivendo em comunidade, todo mundo é igual e se ajuda ali entre si. Então, essas elites que comandam os países, as sociedades, elas vão fazer de tudo para que a população veja o comunismo, a ideia comunista como a pior coisa possível, tá ligado? Então a população é induzida a isso, né? Então eu falei antes que a gente é induzido por essa galera da elite que comanda os meios de comunicação a acreditar que a política não é importante, não é interessante para nós. Da mesma forma, eles induzem a gente a acreditar e pensar várias outras coisas, a ter vários pensamentos. Praticamente todos, quase todos os pensamentos que a população tem não vêm dela própria, vêm de uma indução por parte das mídias, por parte das redes sociais atualmente, ou de vários outros lugares assim de formação, de pensamento, de mentalidade. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar era esse, né, de como que essa ideia do comunismo como algo demoníaco, a coisa
a pior coisa possível, é uma ideia muito antiga. Inclusive, aqui no nosso país, essa ideia da ameaça comunista ela já foi usada muitas vezes ao longo da história para justificar golpes de Estado, por exemplo, golpes militares. Né? Os principais são os golpes de Getúlio Vargas, né, quando ele inaugura a ditadura do Estado Novo, dizendo que os comunistas iam tomar o poder e coisas nesse sentido. Né? Até forjada uma carta lá na época, totalmente falsa. E depois, em 64, né, que também é a mesma coisa, os militares, as elites diziam que tinha uma ameaça comunista, os comunistas iam tomar o poder, e aí eles, de fato, os militares tomam o poder ali e implantam essa ditadura contra essa suposta ameaça comunista. Enfim, então essa era uma questão sobre a história e como que isso foi se desenrolando ao longo do tempo. Agora, para definir melhor, que eu sei que eu dei uma definição mais básica aqui do que seria o comunismo, né, como essa sociedade comunitária, onde as pessoas viveriam em comunidade, né, e talvez isso fique um pouco abstrato e difícil de entender, então eu vou destrinchar um pouco mais. Para a gente entender o que seria o comunismo, a gente precisa entender o que é o capitalismo. Então, quando eu citei Marx, Engels, né, que fundam essa ideia comunista que eu defendo e que existe até hoje, porque aqueles outros comunismos que existiam praticamente foram, né, desaparecendo, não tem muito mais um movimento forte atualmente. Então, partindo dessa visão marxista, o que acontece? Marx e Engels eles se dedicaram muito mais a estudar, entender e explicar o capitalismo do que a idealizar o comunismo. Então, como seria tal coisa no comunismo? Não sei, isso não foi idealizado por ninguém, não tem como prever. A gente consegue entender como funcionam as coisas hoje, aonde está errado e, de alguma forma, como poderia ser, mas sem previsão do futuro, tá ligado? Então, qual que é a principal obra do Marx? É o Manifesto Comunista? Não. É a ideologia alemã? Não. É a origem da família, no caso essa é do Engels, né? A origem da família, a propriedade? Não. É aquela que ele fala sobre a religião, não sei o quê, né? Que é a crítica da filosofia do direito, de Hegel? Não. A principal obra de Marx é O Capital, que é dividido em 3 volumes, um mais grosso que o outro, tá ligado? É muita coisa ali naqueles livros. E o que ele está falando nesses livros? Como funciona o sistema capitalista. Exato. O Marx está explicando como que funciona essa sociedade, destrinchando aquilo ali, tá ligado? Tintim por tintim. E aí você entendendo o funcionamento daquilo, você vai ver o que está errado. Você vai ver que, enfim, é uma sociedade baseada na exploração, na divisão da sociedade em classes, onde a classe que está no topo ela depende da exploração da maioria da população para se manter lá e para acumular cada vez mais. É um acúmulo que ela acha que é infinito, mas não tem como acumular infinitamente num planeta que não é infinito, é finito. Isso tem uma contradição que vai ser a destruição da natureza, do meio ambiente, que é o que a gente está vendo cada vez mais. E assim vai. Então, qual é a questão? É entender como funciona o capitalismo. Tá ligado? É uma sociedade, basicamente, como eu falei, dividida em classes sociais. A classe que está no topo, a burguesia, a classe que comanda tudo, né, as grandes indústrias, as grandes fábricas, as grandes terras, essa classe ela usa o Estado como uma forma de organização política para controlar a classe trabalhadora, para ditar as suas vontades, para legitimar essa exploração sobre a classe trabalhadora e sobre a natureza, e coisas nesse sentido. E aí, já numa sociedade que seria comunista, primeiro que não existiria classes sociais. Porque não existiria isso de um grupo ou meia dúzia de pessoas é dona das terras, é dona das fábricas, é dona das indústrias e, consequentemente, vai decidir o que e como vai ser produzido e como vai ser distribuído. E a maioria da população não vai ter como acessar aquilo. Isso é o capitalismo, né? A maioria da população produz aquilo, mas ela não possui aquilo, ela não é dona, ela não desfruta daquilo que ela mesma produziu. Sendo que a ideia comunista é justamente que essa população que trabalha, que produz, ela tenha direito a acessar tudo isso. Isso não fique na mão de um patrão, na mão de um dono ali, tá ligado? Para que ele fique enriquecendo às custas daqueles trabalhadores, enquanto eles muitas vezes passam fome, não tem como pagar um aluguel e coisas nesse sentido. Então a população inteira vai ser dona de tudo, inclusive todas as terras, de todas as fábricas, de todas as indústrias, e todo mundo comunitariamente, coletivamente vai poder decidir o que vai ser produzido, como, em qual quantidade e como vai ser distribuído. E aí, junto disso, somado a isso, né, não existindo essa divisão da sociedade em classes, também não vai existir um Estado. Porque, como eu falei, o Estado ele é uma forma
política de dominação de uma classe sobre outra. E se não existem classes, não tem por que existir Estado. A população vai se organizar politicamente de outro jeito, como eu já falei, através de comunas ou comunidades. Então, são grupos de pessoas, de trabalhadores, de moradores, que se reúnem para decidir, para votar, para debater. É uma coisa que a gente já vê na atualidade, seja em associações de moradores de bairros, seja em ocupações urbanas, assentamentos rurais. Então, a gente já tem muitas formas de organização comunitárias existindo e funcionando, para além das aldeias indígenas, dos quilombos. Então, são territórios, entre aspas, comunistas. São territórios onde a forma de organização política ali, ela não é estatal, ela é comunitária. A população se reúne, todo mundo tem espaço de fala, de votação, de decisão, e vai dizer como que as coisas ali dentro vão funcionar. E se não estiver funcionando, aquela população se reúne, decide, debate. Se tiver alguém em algum posto de poder, é afastado. Não é igual a gente, que assim, você vota na pessoa, ela promete tudo quanto é coisa, não cumpre absolutamente nada, pelo contrário, comete um estelionato eleitoral, faz um monte de coisa que ela não disse que faria, e aí não pode acontecer nada com ela. Ela vai continuar naquele cargo durante 4 anos, tá ligado? Isso não aconteceria numa sociedade assim, com a organização política mais comunitária e de base. Enfim, então eu acho que seria basicamente isso, tá ligado? E para simplificar um pouco as ideias, porque talvez, né, não sei se ficou um pouco complexo, mas para simplificar para uma galera, tipo um moleque, uma mina assim da quebrada que tá ouvindo a gente, né? Por que eu deveria ser comunista? Por que eu deveria comprar essas ideias? Por que eu deveria, então, sei lá, estudar mais sobre isso? Por que isso me diz respeito, isso me interessa? Porque você que tá na quebrada, né, nós que estamos, a gente tem vários sonhos e objetivos. A gente quer poder viajar, alugar um hotel, um Airbnb, ficar de boa lá numa pousada, curtir um dia, um rolê, ter o nosso meio de transporte da hora e comer bem. Todo mundo quer isso, quer viver bem, tá ligado? Você quer usar a roupa que você quer. E a gente não consegue fazer essas coisas, a maioria de nós não consegue fazer essas coisas dentro do capitalismo, a não ser se afundando em dívidas, o que também não tá bom, tá ligado? Sim. Porque a gente acaba vivendo numa espécie de escravidão por dívida. Tá ligado? Isso é uma forma de escravidão muito antiga, escravidão por dívida, onde você tinha uma dívida com alguém e você era escravo daquela pessoa, era escravizado por ela até você pagar aquela dívida. A gente vive assim com os bancos. Nós somos escravizados, de certa forma, pelos bancos, pelas dívidas que a gente tem que pagar, porque você faz um cartão de crédito com ele, você pega um empréstimo com ele, para poder financiar, bancar os seus sonhos, os seus objetivos, as suas vontades. E aí quando alguém quer deslegitimar ou desmoralizar o comunismo, vai dizer o quê? O comunismo é todo mundo pobre, miserável, e vira pra mim, você diz que é comunista, corrente, Juliette, camisa de marca, não sei o quê. Então quer passar essa impressão de que capitalismo é o que oferece essas coisas pra nós e o comunismo ofereceria a pobreza e seria contra tudo isso. Sendo que isso é exatamente o contrário, né? O capitalismo, ele vende o desejo por essas coisas, mas ele não permite que a imensa maioria tenha acesso a essas coisas. Como eu disse, a não ser que você se endivide, a não ser que você roube, que você trafique, coisas assim, que vai justificar também a sua prisão, a sua morte. Então é todo um ciclo para manter a gente sob controle da elite sempre. Então, quem quer poder desfrutar de tudo isso que eu falei, você quer viajar, você quer comer bem, você quer se vestir bem, sem ter que ficar endividado, sem ter que roubar de ninguém, sem ter que se subordinar a um patrão, e mais do que isso, você quer que todo mundo tenha acesso a isso, e não só você. Porque se for só você, beleza, talvez você trabalhando muito ali, você consiga, mas e o restante? O restante da sua rua, da sua família? Se você quiser que todo mundo possa ter acesso a isso, você tem que ser comunista. Porque é só numa sociedade comunista que todo mundo vai poder ter acesso a isso. Na sociedade capitalista, meia dúzia vai poder. Milhões nunca vão poder. Porra, da hora essa ideia sua, porque traz o comunismo como uma proposta possível, né? Para satisfação de todo mundo, né? Para uma realização, tá ligado? Social, comunitária, igual você mesmo disse, uma ideia muito da hora, pô. Além disso, Chavoso, a gente também vê, tipo, você várias vezes trazendo falas, trazendo, né, alguns conteúdos a respeito do fim do vestibular, tá ligado? E aí a gente, que é aqui de Campo Grande, tá ligado? Do Mato Grosso do Sul, da periferia, principalmente da periferia, as pessoas, muitas vezes, elas não entendem que elas podem pisar nas universidades públicas, como a FMS, como o EMS, né? Elas acreditam muitas vezes que essas faculdades, para se estudar lá, tem que se pagar, tá ligado? E aí tem até alguma experiência que um amigo meu que é mestrando, né, o Silas Miqueias,
ele é professor na rede pública, né? E aí ele fala várias vezes, ele já falou para mim em Paguta, que tipo, todo ano as universidades privadas vão lá, panfletam e oferecem até passeios, né? Para as pessoas que estão estudando ali na rede pública, para os estudantes, adolescentes e jovens ali, para irem na universidade privada, tá ligado? Dar um rolê lá, ver como que é interessante a educação, tá ligado? E isso não ocorre com a rede pública, tá ligado? De ensino superior, que são as universidades, né, a UFMS aqui no caso e a UEMS. E aí, considerando isso, o que você, enquanto a gente não consegue o fim, né, do vestibular para que haja uma inclusão plena, tá ligado? Quais são as outras possibilidades assim, que você pode falar para o pessoal que é de quebrada, que não consegue nem se ver lá dentro, assim, tá ligado? A respeito dessas fitas, assim, o que você tem para falar para nós? Antes, comentando sobre esse exemplo que você citou, né, das universidades privadas que faz propaganda e chama os alunos para passeio e tudo mais, eu acho importante falar sobre isso, né, que as universidades públicas e privadas, elas têm objetivos diferentes, né? As universidades privadas, elas são, acima de tudo, empresas privadas. E o objetivo de uma empresa privada é gerar lucro para os seus donos. Eu costumo diferenciar, separar as universidades privadas entre universidades privadas de elite e as mais acessíveis. Universidades privadas de elite, né, a gente tem, por exemplo, a PUC, né, que, enfim, acho que ela não tem aqui no Mato Grosso do Sul, mas é uma universidade privada bastante renomada, assim como a FGV, por exemplo. Então, essas universidades, elas não só querem gerar lucros para os seus donos, inclusive tiveram momentos em que elas nem quiseram, nem tinham esse objetivo de gerar lucro, né? A PUC é uma universidade católica, né? A Getúlio Vargas é uma fundação, é a FGV, então, enfim, apesar disso, elas geram lucro para os seus donos, têm mensalidades caríssimas nos seus cursos, mas além disso, acima disso, elas querem formar elites, como é o caso de universidades públicas, principalmente a USP, né? Então, a USP em São Paulo, a UERJ no Rio de Janeiro, ou melhor, a UFRJ no Rio de Janeiro, a UFBA na Bahia, a UFPE em Pernambuco, essas universidades elas querem formar elites, tá ligado? Então, quando você vai puxar dentro desses estados, os prefeitos, governadores, vereadores, deputados, uma boa parte deles se formou dentro dessas universidades. Então elas querem... Isso sem contar juízes, desembargadores, a galera do Poder Judiciário. Essas universidades elas querem formar elites, as públicas e as privadas de elite. As privadas mais acessíveis, elas querem simplesmente gerar lucros para os seus donos. Então quanto mais clientes elas tiverem, melhor. É por isso que elas vão mesmo em escolas, elas vão fazer propagandas na televisão, no YouTube, até em São Paulo você vê até uns ônibus, que atrás do banco do ônibus tem um papel lá das universidades fazendo propaganda, tá ligado? Então elas vão sim se divulgar ao máximo, porque elas querem mais clientes. As universidades públicas e as privadas mais de elite, elas não querem só clientes, elas querem formar elites, dirigentes do país, né, políticos e pessoas de renome e de destaque. Eu digo isso para que as pessoas, né, mais, enfim, pobres, periféricas da escola pública, que queiram fazer uma universidade, se liguem nessa diferença. Tá ligado? Não vai para qualquer universidade. Claro, se você não conseguir, beleza, porque a gente sabe como é difícil entrar na universidade, mas tenta, pelo menos, entrar nessas que são as melhores. Essas que querem formar elites, tá ligado? Se você não é uma pessoa que vem da elite, é uma pessoa que vem da quebrada de origem pobre, de fato aquele espaço não foi feito para você. Ele não quer você dentro dele. Mas você tem que entrar lá dentro e se aproveitar de tudo que ele tem para oferecer e para proporcionar, para você se tornar uma das pessoas que, quem sabe, podem estar comandando o nosso país ou comandando a sua respectiva área, se destacando na sua área, né, como é o meu próprio caso. Eu não tenho pretensão de entrar pra política, mas se eu quisesse eu já tava com tudo na minha mão, tá ligado? Porque dentro da USP, eu, além de ter feito o meu nome, eu ali tinha acesso a políticos, né, a partidos, a assessores parlamentares, toda uma galera que quer de toda forma que eu entre pros seus partidos, então eu já teria toda uma estrutura ao meu redor. Se eu quisesse entrar pra política, não entrando e sendo um comunicador, eu sou um comunicador que se destaca muito dentro das áreas que eu me proponho a falar. E ter me formado na USP, sem dúvidas, contribui muito para isso. Ela ajuda a me impulsionar, a levantar meu nome lá no alto. A USP ela tem esse poder, assim como aqui, no caso, as universidades públicas daqui, né, o UFMS, o UEMS, eu sempre me confundo como pronunciar esse finalzinho. Sim. Elas proporcionam isso também. Agora, né, sobre a galera de quebrada, eu esqueci a pergunta especificamente, como que era? A pergunta é sobre o fim do vestibular, né? Você trata muito isso, tá ligado? Enquanto a gente não consegue evoluir para o fim e aí proporcionar uma inclusão plena da periferia, tá ligado? O que a gente pode utilizar, o que a quebrada pode utilizar, tá ligado?
para ocupar esses espaços de universidade pública, tá ligado? Certo. Então, justamente pelo fato das universidades públicas terem sido feitas para formar elites, para formar pessoas que já vêm das classes dominantes, elas criaram esses mecanismos de exclusão da maioria da população, que são os vestibulares, que são as provas, que são os processos seletivos. Então, quem acredita que o vestibular existe, que o Enem existe, que essas provas existem para selecionar os melhores, os mais capacitados, os mais inteligentes, isso é uma completa balela, tá ligado? Essas provas existem unicamente para excluir a maioria da população de dentro das universidades públicas e selecionar uma pequena parcela que vai ter acesso a isso, que é praticamente um privilégio, tá ligado? Deveria ser um direito, mas que se torna um privilégio de acessar o ensino superior público. E é por isso que, historicamente, quem sempre esteve lá foram pessoas brancas, ricas, de escolas particulares, moradores do centro, vindos de famílias tradicionais. E aí hoje, né, a nossa população está começando a acessar esses espaços, está começando a se ligar um pouco, né, da importância deles e infelizmente vai se deparar com isso, vai se deparar com essas provas extremamente difíceis. E tendo em vista que elas existem e que infelizmente não parecem que vão acabar nem tão cedo, a gente precisa pensar em estratégias para conseguir burlar elas. Burlar, eu digo assim, atravessar elas, né, passar por elas. E eu diria que a principal delas é entrar em cursinhos populares. Os cursinhos comunitários, os cursinhos populares, eles são assim, formas extremamente potentes de preparar adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim, para entrar dentro das universidades, principalmente das universidades públicas. Então, são espaços extremamente importantes. Na maioria não vou dizer na maioria, mas em grande parte das cidades, por aí, Brasil afora, a gente tem esses cursinhos preparatórios que são gratuitos. Muitas vezes tocado até por próprios estudantes da universidade que têm essa consciência social, ou por outras pessoas de outros projetos, né, de outros lugares, tá ligado? Mas eles são muito importantes, eu recomendo muito. E junto disso tem que estar lutando para que o vestibular deixe de existir. Não é só pensar, tá muito longe, muito difícil. Beleza, mas vamos lutar. Quanto mais gente empenhada nisso, mais rápido essa pauta vai ser conquistada, tá ligado? Até poucos anos atrás era impensável se falar sobre o fim da escala 6x1. Olha o quanto que essa pauta já chegou longe e está cada vez mais perto de ser aprovada também, né? Porque a gente teve pessoas engajadas e comprometidas com isso. Então a gente precisa que o nosso povo, principalmente vestibulandos, universitários, toda essa galera que está de alguma forma ligada ou quer estar ligada à universidade, defenda essa pauta, fale mais sobre isso, exija isso, tá ligado? Mas eu também sempre digo, né, entrar na universidade é uma coisa muito difícil, passar no vestibular é difícil. Se você não conseguiu entrar na pública, beleza, vai para uma universidade privada. O importante é que você esteja estudando. Sim. Jamais vou falar para alguém assim, se você não passou na pública, não vai para nenhuma. Pelo contrário, vai, né, seja para essas privadas de elite, como eu citei, seja para uma outra que não é tão de elite assim. Porque não significa que o conteúdo ali não vai ser bom, que você não vai se formar como um bom profissional. Isso não é verdade. É muito mais sobre o nome da universidade. Infelizmente existe isso. O nome da universidade tem algum peso, mas não significa que vá formar maus profissionais. Não necessariamente, porque infelizmente pode ser que sim. Tá ligado? Você bota um pedagogo, um professor para se formar por EAD, num curso de 2, 3 anos, aí, pelo amor de Deus, tá ligado? Tem esses cursos assim que muitas vezes são educação à distância, muito mais rápidos, 2 aninhos ali, tomar cuidado com isso, gente, porque que profissional, né, que tem que lidar com pessoas vai se formar em cursos à distância e num tempo tão curto, sabe? Então tem que sim tomar esse cuidado, mas não significa que você deva ir só para a universidade pública ou renomada, não. Entendeu? Porra, da hora a ideia. Xavu, você falou um lance aí também, que tipo da importância, né, da gente ocupar, da gente que é de quebrada, de periferia, tá ligado? Ocupar as universidades públicas, né, estudar, né, se formar, tá ligado? Se desenvolver ali, pra gente conseguir alçar novos ares, né? E aí, quando a gente fala de universidade pública no Brasil, principalmente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá ligado? A sociedade muitas vezes se refere aos estudantes como maconheiros, como vagabundo. E infelizmente a gente vê até pastores que influenciam milhares de pessoas, como o André Valadão, tá ligado? Descredibilizando, desacreditando, tá ligado? As universidades públicas, tá? E aí, até atualmente, semana passada, o prefeito aqui de Cuiabá, o Abílio Brunini, disse que o ensino da UFMT, que é um dos melhores do Brasil, tá ligado? É uma bosta, ele diz, tá ligado? Então, em relação a isso, Chavoso, você pensa que eles reproduzem esses discursos para excluir, tá ligado? A quebrada, a periferia, tá ligado? Justamente com essas ideias.
e para incluir, porque eles, como você mesmo disse, né, eles são as pessoas, eles, os filhos deles, os netos deles, o pai deles, os avós deles, são as pessoas que sempre ocuparam esses lugares, né, que estudaram e que se destacaram na sociedade, né? Então, a respeito disso, o que você tem para dizer para a gente? Eu acho que tem 3 coisas por trás disso, né? Por trás de toda essa difamação, essa tentativa de desmoralização das universidades públicas. Primeiro, é importante destacar como isso é uma coisa muito recente na história do nosso país, tá ligado? Talvez seja coisa de 2018, 19 para cá, ou seja, coincide com o início do governo Bolsonaro. Entendi. Não é uma coisa aleatória, né? A gente teve um governo federal que estava totalmente empenhado em descredibilizar totalmente as universidades públicas. Então é uma coisa recente na história do nosso país. Então, quais são as 3 coisas que eu vejo por trás disso? Uma delas é a ideia, a proposta de privatizar as universidades públicas. Então, as universidades públicas, elas são serviços públicos de excelência, são as melhores que tem no nosso país, são as públicas, e políticos de direita e extrema-direita veem dentro desses espaços oportunidades de lucro, né, de gerar lucro a partir daí, seja cobrando mensalidade, seja instalando, como a gente tem na USP, bancos privados, bikes de bancos também privadas, né, e outras instituições, até mesmo universidades privadas. A gente tem uma universidade privada, uma faculdade privada que foi inaugurada dentro do campus da cidade universitária da USP, pelo Dória, né, o ex-governador de São Paulo. Então esse é um ponto, é ampliar a privatização da universidade. Essa é a tática antiga da direita, né, que é desmoralizar um serviço público para justificar a privatização dele. Então eles cortam investimentos, dizem que aquele serviço está dando prejuízo, está gerando mais gasto do que lucro, e aí supostamente a solução mágica seria a privatização. Outro ponto é o fato de que agora a quebrada está entrando na universidade pública. Muito pouco, relativamente, né? Deveria ser muito mais, mas está entrando. Estão se formando pessoas como eu, estão se formando pessoas como você, tá ligado? Então, essa elite e a classe média, que sempre tiveram a universidade pública como um espaço de privilégio, sempre tiveram a USP, por exemplo, ou a UFMS como aquele espaço onde ela se orgulhava de dizer que estava lá dentro, né? Que, enfim, era essa bolha privilegiada dela e de outras pessoas ricas, né, quase que como um clube. Eles já não podem mais dizer isso. Agora eles estão sendo obrigados a ir para essas universidades privadas de elite, como é o caso da PUC e a FGV, né? Ir não, eles sempre foram, né? Mas eu digo, eles estão dando mais preferência para essas universidades, onde é mais difícil que eles encontrem com pobres ali dentro, do que para as universidades públicas, onde é mais fácil hoje em dia encontrar com pobres lá dentro. Ou então, quem é mais rico vai para fora do país, né? Vai estudar em Harvard, Oxford, Yale, Cambridge e assim vai. Então, esse fator de que agora pessoas pobres, periféricas, de escola pública, negras, indígenas, estão conseguindo entrar nas universidades públicas é determinante. Porque antes disso, ninguém falava que a universidade pública não prestava. Antes disso, ninguém falava que a universidade pública era lugar de plantação de maconha, suruba e coisas nesse sentido. Verdade. Foi a quebrada começar a entrar lá dentro que agora virou, como dizia o antigo ministro da Educação, né, virou balbúrdia, né, lugar de fazer balbúrdia. Sim. Então isso é uma forma de preconceito e racismo muito escancarada com nós que estamos entrando nesses espaços agora. A nossa presença desvaloriza o espaço, a nossa presença faz com que agora ele não sirva mais. Essa elite não quer mais estar lá dentro. E aí você vai ver pessoas que se formaram lá, difamando lá. Né? Esse ministro que eu citei da educação, Abraham Weintraub, é formado na USP. O cara se forma na USP numa época em que a quebrada não estava lá dentro, que os negros não estavam lá dentro, a não ser servindo, limpando, né? E até então era um lugar de excelência, você não via ele falando mal da USP. Depois que ele sai de lá, muito tempo depois, décadas depois que ele se torna ministro, ele vai inventar que lá dentro existe plantação de maconha. Várias figuras da direita e da extrema-direita do nosso país se formaram na USP, né? E aqui na UFMS provavelmente também, né? Que eu não vou saber dizer. Mas Paulo Maluf, um cara assim, de extrema-direita, né? Que o Brizola chamava ele de filhote da ditadura, né, que foi um cara que governou durante a ditadura militar, que se orgulhava de dizer que colocava a Rota na Rua, que é o batalhão mais letal da polícia de São Paulo, né, para matar as pessoas, formado na USP. Enfim, vários outros exemplos que a gente pode citar, né, eu lembrei desse agora, mas são muitos outros. Jânio Quadros, né, foi presidente também ali, começo dos anos 60, e assim vai, são muitos os exemplos.
Agora, a Janaína Pascoal é professora da USP, né, da Faculdade de Direito. Né, aproveitando que eu falei da ditadura, o cara que escreveu o AI-5, né, o ministro da Justiça da ditadura militar, não lembro qual era o presidente, mas o ministro da Justiça que escreveu o ato institucional número 5, que instituía a tortura, a perseguição, o fechamento do Congresso e coisas nesse sentido, era o diretor da Faculdade de Direito da USP. Ele era formado lá, professor e diretor da Faculdade de Direito, se eu não me engano, ele foi reitor da USP, inclusive. Que fita. Então é isso, né? Para quem fala que a USP é para formar esquerdista, comunista e coisas nesse sentido. Então, voltando, né? O ponto é esse, que hoje que a quebrada está entrando nesse espaço, está disputando, tá falando, né? Colocando o dedo na ferida e falando, tá errado, eu quero ler autores negros, eu não quero mais isso, eu quero... Aí virou um lugar de balbúrdia e coisas nesse sentido. E o terceiro e último ponto é... eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei. É sobre essa ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, né? Então também é importante distinguir uma direita mais tradicional de uma extrema-direita. Essa extrema-direita que no nosso país ela vai se fortalecer principalmente de 2014 para cá, né? Então, 2014 tem aquela eleição acirrada entre a Dilma e o Aécio no segundo turno. O Aécio perde, o Aécio Neves, né? Que era da direita tradicional. Aécio Neves, ele é neto do Tancredo Neves, foi eleito presidente do Brasil depois da chamada redemocratização, enfim, então família tradicional de Minas Gerais, de direita, o Aécio Neves, né? Ele perde a eleição e o partido dele de direita tradicional, o PSDB, que junto com o MDB era o partido preferido da elite paulista e brasileira, vai contestar o resultado das eleições, vai pedir recontagem de votos, e ali começa toda uma conspiração contra a Dilma, né, dizendo que ela poderia ter fraudado as eleições. Aí no ano de 2015 vai ter as grandes manifestações de rua pedindo impeachment dela. Em 2016 acontece de fato o impeachment, governo Temer, e aí nesse caldo a extrema-direita vai se criando no nosso país, nas ruas, nas manifestações, vai forjando ali os seus candidatos para a eleição seguinte, né, inclusive para a própria eleição de 2016 e depois para a pior de todas ali naquele período que foi a de 2018, né. Então a extrema-direita ela vai se formando nesse contexto, e a extrema-direita ela é inimiga do conhecimento, da educação, ela é negacionista, inimiga da ciência. A gente viu isso durante a pandemia, quem é que estava negando a vacina, negando a própria existência da pandemia, dizendo que era só uma gripezinha, que não era para usar máscara, que não era para se vacinar, era a extrema-direita. A extrema-direita ela é inimiga da educação, do conhecimento e da ciência, e por isso as universidades vão ser extremamente atacadas por ela. Durante a ditadura militar foi a mesma coisa, né? As universidades públicas foram bastante atacadas. Elas não eram difamadas, elas não eram tratadas dessa forma, porque, como eu falei, os próprios ditadores estavam estudando nessas universidades, ou seus filhos estavam estudando, eles eram reitores, eles eram professores dentro delas. Não tinha essa difamação, mas tinha a perseguição, tinha uma censura, tinha uma imposição do que poderia ser dito, o que não poderia ser dito, o que poderia ser pesquisado, o que não poderia ser pesquisado. Então, governos de extrema-direita, governos fascistas, governos muito militaristas de direita, eles são extremamente inimigos da educação e da ciência. Enquanto que a direita mais tradicional não é, ou pelo menos não costuma ser. Pelo contrário, essa direita tradicional, ela é culta, ela tenta copiar uma elite, né? Falando aqui da elite paulista principalmente, né? Que, enfim, o estado mais rico do país, enfim. Então a elite de São Paulo, ela sempre comandou muito o país ali durante a República Velha, né? A República do Café com Leite. A USP, inclusive, ela é criada no contexto da perca da hegemonia, do poder da elite paulista quando vem a Era Vargas. Mas enfim, aqui já é uma outra história. Mas eu quero dizer assim, que a elite paulista, ela historicamente manda muito assim no nosso país, né? E é uma elite que sempre procurou copiar uma elite europeia, uma elite francesa, nunca se achou muito brasileira, né? Então ela procura ser culta, estudar minimamente, né? E a gente vai ver várias pessoas que, por exemplo, governaram o estado de São Paulo, desde do Paulo Maluf, que eu citei, até o Mário Covas, até o José Serra e outros que se formaram na Universidade de São Paulo, Geraldo Alckmin, e presidentes do país que saíram do estado de São Paulo, como Fernando Henrique Cardoso. Então é uma galera que estuda, uma galera que passa, o Temer, inclusive o Temer Sim. também, passa pela universidade pública, passa pela USP ou por outras universidades públicas e vai comandar o nosso país e vai fazer governos de direita, mas eles são de uma direita mais tradicional ou mais moderada, né, o caso do Mário Covas. E aí eles não têm muito essa postura de serem inimigos da ciência e da educação, né? Mesmo Paulo Maluf, que é um cara bem de direita mesmo, tá ligado? Recentemente viralizou um vídeo dele dos anos 90, alguma coisa assim, começo dos anos 90, que você via, era muito engraçado, parecia que ele era o cara mais sensato ali. Ele estava sendo entrevistado nessa batinada ali no Roda Viva, e ele estava mais sensato do que os jornalistas. Qual que era a pauta do debate?
sobre a proibição de cigarros dentro dos aviões, eu acho, ou dos restaurantes, alguma coisa assim. E o Paulo Maluf dizendo que era a favor da proibição de fumar cigarro em lugares fechados. E os jornalistas dizendo que eles eram a favor, eram contra a proibição, porque eles eram a favor da liberdade de expressão. Entendi. E se você olha com o olhar de hoje, parece que o Paulo Maluf era um cara mais progressista e defensor da ciência, e os jornalistas é quem eram os negacionistas de direita, sendo que não, era o Paulo Maluf que era o cara mais direitista possível ali. Mas era um cara que ainda assim defendia a ciência e coisas nesse sentido, tá ligado? Sim. Então é essa ascensão da extrema-direita na atualidade que tá ligada também a tentativa de destruir esses espaços que contestam a própria existência desses líderes e movimentos autoritários. Entendeu, pô? Interessante que você falou que a partir, tipo, das pessoas como você, tá ligado? Pessoas que são periféricas, pessoas que não tiveram acesso à educação, quando elas começam a entrar e estudar nas universidades públicas, tá ligado? É que começa esse descrédito, né? Esse discurso de, eles são vagabundos, são maconheiros. E em relação a isso, recentemente, um policial militar num podcast, quando ele assistiu um vídeo teu, né, ele se refere atacando você exatamente com isso, né? Quem que é esse vagabundo? Quem que é esse maconheiro, né? E aí ele até chega a falar, né, sem te conhecer, sem nenhum conhecimento de causa, ele fala que você é um bandido e que você com certeza está junto com um crime organizado, né? E eu queria te perguntar, né, qual que é a intenção de um cara desse num podcast, tá ligado? Quando ele desconhece você, tá ligado? Quando ele, tipo, não faz um levantamento, tá ligado? Da vida de um maninho que é referência na educação, tá ligado? Que utilizou, tá ligado? Meios que até o momento não era dado a pessoas como você, tá ligado? E aí, por que pessoas como ele fazem questão de criminalizar o negro, o periférico, o tatuado, tá ligado? Qual que é a sua ideia a respeito disso, Chavoso? Então, quando começa ali esse corte, que assim, né, aquele policial youtuber lá, ele estava aparentemente fazendo uma live, e aí no meio dessa live, alguma das pessoas ali da produção dele mostra um vídeo pra ele e diz assim, você já viu esse vídeo aqui? E aí coloca um corte de uma fala minha no Podpah. Ou seja, ele aparentemente não me conhecia, ele não tinha visto o corte, alguém que chega e mostra pra ele. Ele pega aquele corte sem ter a mínima ideia de quem sou eu, ou de qual que era o contexto em que aquilo ali foi falado, e aí, a partir do preconceito dele com a nossa estética, né, para além da minha estética, a gente tinha ali o Galo, tinha o Igão, né, do Podpah, então 3 homens negros, periféricos, tatuados, etc., com um determinado linguajar periférico também, com gírias, né? Sim. Ele analisa isso, ele analisa a forma, o conteúdo também, mais ou menos, né? Eu digo o conteúdo também porque ele vai fazer esses ataques dele a partir do que eu estava falando, né? Então, eu estava pautando ali o fim da polícia militar. Estava falando que a polícia militar tem que deixar de existir, porque desde a sua origem a instituição é racista. Então eu trago todos uns argumentos ali. Ele analisa muito pouco, na verdade, o conteúdo da minha fala, né? Ele pega só essa parte que eu digo que a polícia militar tem que acabar, ignora completamente todos os argumentos que eu uso e toda a contextualização histórica e diz simplesmente que quem defende o fim da polícia militar é quem faz parte do crime organizado e quem defende o crime organizado. E ele diz que eu supostamente faria parte. Mas ele não fala isso só porque eu pautei o fim da polícia militar. Ele claramente fala tudo que ele falou por causa da minha aparência, por causa da minha linguagem, como eu disse, tá ligado? Se você pega um branquelo engravatado, todo engomadinho, falando exatamente a mesma coisa, ele poderia até discordar e atacar aquela pessoa, mas ele atacaria de outra forma, ele discordaria de outra forma, né? Provavelmente nem xingaria. Sim. Porque ele sabe que aquela pessoa sabe os direitos dela e poderia processar ela. Que eu estou processando também. Mas quando ele olhou pra mim ali, ele supôs que eu era um funkeiro. Ele até pergunta pros caras aí, né? Ele é MC? Sim. Então, pela minha estética, ele supõe que eu sou MC. E se eu sou MC, pra ele é muito mais fácil me associar com o crime, porque existe a criminalização do funk também. É muito mais fácil me associar com drogas, né? Então ele me chama de maconheiro. Então, existe vários preconceitos ali por trás daquele vídeo, seja um preconceito racial, um preconceito de classe, um preconceito linguístico, um preconceito cultural com o funk, com o movimento funk também, tá ligado? Então é uma junção de tudo isso que faz com que ele me trate daquela forma e fale comigo daquela forma. E para além de tudo isso, né, acima de tudo, ele quer defender a polícia militar acima de tudo, né? E para essa construção de uma narrativa da polícia militar como a heroína que está numa luta do bem contra o mal, ele precisa criar a figura do mal, do vilão, que está antagonizando com o herói, com o bem. Para justificar então a existência da polícia militar e tudo que ela faz de ruim com a nossa população, é necessário que exista essa
história, de que ela é a heroína que combate o mal, que seriam os bandidos. Então, se você não está do lado da heroína, você automaticamente está do lado dos vilões, que são os bandidos. Porque essas pessoas não têm como justificar o fato da polícia militar matar um menino de 4 anos, o Rian, lá na Baixada Santista. Eles não têm como justificar a polícia militar matar uma Agatha Félix, de 8 anos, no Rio de Janeiro. Não tem como justificar crianças mortas ainda no útero, a mãe baleada na barriga e a criança morrer dentro do útero da mãe, no carrinho de bebê, e assim vai. Como que isso justifica isso? Precisa do vilão, que é o bandido. Então isso aí foi um caso isolado, porque se estava combatendo o bandido, o crime, ou eles nem falam nada, eles vão ficar em silêncio absoluto e fingir que aquilo ali nem aconteceu, ou então ainda vão falar que a culpa, que o tiro saiu do tráfico, que o tiro saiu do bandido, e aí se faz a perícia e se descobre que não, que o tiro de fato saiu da PM. Então, o que eu estou tentando mostrar com o meu trabalho, minha luta, minhas denúncias, é justamente isso, de que não é sobre um antagonismo de bem contra o mal ou de polícia contra bandido. É a polícia a serviço do Estado contra a população. Tá ligado? Então, é muito mais, inclusive, sobre o Estado, sobre as elites, do que sobre a polícia. A polícia é um marionete, é um fantoche da elite política e econômica, mas ela está, sim, servindo aos interesses dela e, com isso, promovendo esse extermínio da população negra, da população indígena, da população pobre. Então, pautar o fim da polícia militar é sobre pautar o direito à vida para essas populações. Não é nada sobre defender a criminalidade, da qual, inclusive, muitos policiais fazem parte, direta ou indiretamente, recebendo propinas, fazendo acordos, distribuindo armas, fazendo treinamentos e coisas nesse sentido. Pô, muito interessante tudo que você disse, né? E aí você vê que, tipo, você traz ideias baseadas em fatos, em dados, né? E em dados que exigem uma certa urgência na atitude, né? Na modificação, né, do sistema, né, da nossa organização, da nossa política. E levando isso em consideração, Thiago, o cara, ele tenta atacar exatamente, tá ligado? A sua imagem, tá ligado? Te estereotipando como possível criminoso, vinculado a crime, tá ligado? E aí ele não se demonstra aberto para discutir exatamente o necessário para discussão, que é importante, né? Que são a vida das pessoas, né? A gente tem que, pô, e se o Estado existe, primeiramente ele tem que garantir ali que a gente tenha direito à vida, né? Não é isso que eles sempre falam, ó, direito à vida, direito a ir e vir, liberdade de expressão e tudo mais. Mas o cara não, o cara ele te taxa de bandido, de criminoso, numa fala totalmente preconceituosa, e ele parte dali, né? Então, considerando isso, Chavoso, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você, né, mesmo sendo tão atacado, tá ligado? Pelo fato de você ocupar o lugar que você ocupa, tá ligado? Pela sua batalha, pela sua guerra, pela sua caminhada, tá ligado? Você acredita que a quebrada pode? Com certeza. A quebrada pode tudo, mano. A quebrada pode tudo que ela quiser, e mesmo que ela não quiser, porque ela não sabe que é possível, tá ligado? Mas eu tô aqui pra mostrar que existe muita coisa, que existe todo um mundo lá fora que o nosso povo ainda nem conhece, porque o nosso povo vive dentro da caverna, né? Aquele mito da caverna do Platão, onde tinha uma caverna, tinha uma galera que nasceu e cresceu a vida inteira acorrentado dentro daquela caverna, olhando só pra parede, e tudo que ela sabia do mundo lá fora é o que as sombras projetavam na parede. Então passava um animal, passava uma pessoa e fazia uma sombra na parede, e as pessoas achavam que o mundo era só aquilo, a sombra na parede, até que um dia alguém consegue se desacorrentar, sai da caverna, vai lá fora, vê que o mundo é muito maior do que aquilo que era mostrado pra elas, volta lá pra dentro pra falar pros outros e ela é tirada de louca. A galera fala, você é louco, nada a ver, isso aí está chapando, tá ligado? Infelizmente eu me vejo muitas vezes nessa condição, né? Nós todos que saímos dessa nossa bolha periférica, vamos pra fora, ver o mundo lá fora e volta pra dizer pra galera, e muitas vezes é taxado de doido, fala, mano, mas eu vou continuar, e a gente tem que continuar mostrando pro nosso povo que, mano, tem uma infinidade de coisas, de oportunidades, enfim, coisas que a gente tem que conhecer, descobrir, chegar perto, somar, se inteirar, que agrega na nossa vida, tá ligado? E a gente pode e a gente deve. E aí que a gente continue sendo inspiração, né? Então a gente tá fazendo essa ponte, mas a gente também tá inspirando, referenciando e mostrando, né, que é possível e que é importante também. Acho que é isso que é fundamental, é que as pessoas entendam a importância disso, não só que, pra que eu vou lá? É importante, por muitos motivos. Então sim, a quebrada pode, e a gente vai estar fazendo essa ponte aí para mostrar para ela que isso é possível e é necessário. Pô, legal, Chavoso. Gratidão, viu, por ter vindo aqui humildemente. Gratidão por toda a gentileza, você ser esse maninho aí, tá ligado? Humildezeira total que você é aí, demorou? Eu que agradeço. Tamo junto, meu truque. Tamo junto, satisfação imensa. Satisfação total. Valeu, Tamo junto, gente. família, é nóis. É nóis.